A gente está começando hoje com esse episódio sobre o que é necropolítica, o nosso novo programa da Esquerda Diária aqui no canal da Ideias de Esquerda, o Falando em Marx. Bom, para quem não conhece o Mbembe, eu vou contar um pouco sobre ele, né? Quem já conhece pode pular o vídeo, a gente vai deixar marcado aqui direto para o capítulo 2 do episódio, que é dedicado a já debater diretamente o conceito. O Mbembe é um teórico camerunês, né? Nascido em 1957. Ele é autor de várias obras, entre elas esse livrinho curtinho, né? Que a gente está debatendo aqui. O autor e muitas editoras do planeta publicaram esse capítulo como um ensaio à parte, né? Que justamente é o que permite a gente poder fazer um diálogo específico sobre ele. Aqui no Brasil foi publicado pela N1. Bom, ele segue uma linha de pensamento que é Foucaultiana. E que muitos atualmente vão chamar inclusive de pós-estruturalista. Essa vertente teórica, ela vale um vídeo próprio sobre ela, já tô me comprometendo aqui, não apenas eu, tô botando na reta o João, o Renato, toda a equipe aí de elaboração dos roteiros, o Yuri também. A gente precisa fazer um vídeo sobre o pós-estruturalismo, né? Mas já dá para adiantar alguns debates hoje nessa discussão sobre o Mbembe, em especial a questão da ausência de uma estratégia. Segundo o Mbembe, a expressão máxima da soberania se encontra no poder de ditar quem pode viver e quem deve morrer. Em sua leitura, na leitura do Mbembe, a política da morte ela é mais frequente no estado contemporâneo do que o o Foucault chamou de biopolítica, né? Que é um outro conceito que o Foucault vai usar para descrever uma política moderna de conservação da vida, ou seja, todas as tecnologias que os governantes vão se apropriar para justamente controlar a vida e determinar o ritmo, as funções, a duração e tudo, em última instância, sobre a vida, né? Então vão ter todos. Ele vai usar, quando ele elabora o conceito da biopolítica, o Foucault, ele vai usar vários exemplos dos institutos de vacinação, dos institutos de controle estatístico, ou seja, várias tecnologias que ele vai chamar de controle e manutenção da vida. A gente vai falar mais sobre a relação entre esses dois conceitos, né? A biopolítica do Foucault e a necropolítica do Mbembe. Vamos primeiro definir então a necropolítica. No seu ensaio, o Mbembe vai dizer que foi inclusive primeiramente publicado como livro independente, ele vai definir o objetivo do conceito, né, que ele forjou. E aí ele diz o seguinte: nesse ensaio, argumentei que as formas contemporâneas que subjugam a vida ao poder da morte, necropolítica, reconfiguram profundamente as relações entre resistência, sacrifício e terror. Demonstrei que a noção de biopoder é insuficiente para explicar as formas contemporâneas de subjugação da vida ao poder da morte. E aqui vem um pedaço que é fortíssimo, em vários sentidos, não todos positivos. Além disso, propus a noção de necropolítica e necropoder para explicar as várias maneiras pelas quais, em nosso mundo contemporâneo, armas de fogo são implantadas no interesse da destruição máxima de pessoas e da criação de mundos da morte. Formas novas e únicas da existência social, nas quais vastas populações são submetidas a condições de vida que lhes conferem o status de mortos-vivos. O ensaio também esboçou algumas topografias reprimidas de crueldade, fazenda e colônia em particular, e sugeriu que, sob o necropoder, as fronteiras entre resistência e suicídio, sacrifício e redenção, martírio e liberdade desaparecem. Gente, olha que pesado, né? Então, é uma teoria que ela tá transformando uma parte da população, na conclusão vou tentar explorar um pouco mais essa ideia, ela tá transformando a população oprimida, né, que a gente no marxismo vai chamar de população oprimida e explorada, né, de classe trabalhadora, juventude precarizada, mulheres, negros, LGBTs, não em sujeitos que podem transformar e radicalizar frente à violência, à miséria, à morte, à fome e transformar a realidade social através da sua própria vontade, da sua própria organização. Não é assim que se vê. Você que está assistindo. Nós somos vistos nessa teoria como mortos-vivos, tá? Isso é muito forte,
tá? E não do ponto de vista positivo. Pense bem, será que é assim que é possível ver a classe operária? Quando a gente encara que frente ao assassinato do George Floyd e depois de uma década de avanços brutais de ataques contra as condições de vida da classe trabalhadora, num país que é o epicentro da crise econômica mundial, que é os Estados Unidos, e também é uma das principais potências imperialistas do planeta, ali teria todas as condições, né, um grande poder de repressão desse governo, desse Estado, teria ali, então, as melhores condições de transformar toda a população negra em mortos-vivos. E não é isso que aconteceu. O que aconteceu é que as massas negras, frente a uma realidade de violência, miséria e assassinato, né, inclusive de um policial não militarizado, né, um policial que assassina com o joelho, porque o policial ele assassina, se ele quer ele não precisa ter arma, né, ele pode assassinar como ele quiser, ele tá fardado, ele tá autorizado a fazer o que ele quiser. Ou seja, frente a isso, essas massas elas não atuaram como mortas-vivas, elas atuaram como uma massa com a potência e a possibilidade e a força e o poder de poder transformar a realidade, né? Ou seja, se a gente encara as massas trabalhadoras, as massas negras, femininas e LGBTs como mortos-vivos, será que a gente se prepara para cenários onde acontecem coisas como as que aconteceram nos Estados Unidos no ano passado? Então, o que esse conceito expressa da realidade, né? O que o conceito da necropolítica? Bom, adiantando um pouco, então, né? Na nossa perspectiva, o conceito de necropolítica, ele não oferece uma perspectiva nova, imprescindível, né? Para compreender as dinâmicas atuais do capitalismo. Mas ele pode ser um bom exercício de buscar identificar quais as tendências da sociedade contemporânea que ele reflete, né? E assim entender parcialmente a atratividade que ele ganhou nos últimos anos, porque ele foi um conceito que vem sendo aplicado por uma série de intelectuais, né? Para a conceituação do Mbembe fazer sentido, ele está a todo momento relacionando, né, a noção de biopolítica com as noções de estado de sítio e estado de exceção. Então são mais dois conceitos que vão entrar aqui na nossa discussão que são importantes. E depois a gente argumenta que essa abordagem ela depende de uma noção chave que está presente na obra do Foucault. Mas agora vale a pena o quê? Perceber que existem dois fenômenos muito presentes na sociedade atual que o conceito da necropolítica reflete. Do nosso ponto de vista, de forma um pouco, inclusive, problemática. Bom, a militarização social é uma das tendências muito marcantes, né, desse conceito, inclusive é uma tendência que esse conceito da necropolítica dialoga muito, que é uma ideia de uma crescente militarização das sociedades. Seja nas favelas, né, nos campos de refugiados, nas fronteiras nacionais, o que a gente vê mesmo em países supostamente democráticos, né, é uma presença ostensiva das forças policiais, dos mecanismos de repressão, de vigilância, as chacinas, né, que são acompanhadas de campanhas midiáticas completamente reacionárias, né, ninguém vai esquecer nunca aquela campanha de entrada ali no Morro do Alemão, que foi acompanhada pela Globo como se fosse um grande espetáculo cinematográfico, né? Naquela operação morreram mais de 30 pessoas. O Jacarezinho é um exemplo contemporâneo, né? E ela só pôde ter o caráter que ela teve, inclusive como uma operação ilegal, né? Porque estão impedidas as operações policiais nas favelas durante a pandemia, então é uma operação totalmente ilegal. Ela só foi conduzida dessa forma porque estamos sob o regime do golpe, né? O regime do golpe institucional. Por isso que a gente veio alertando durante muitos anos no Esquerda Diário que era preciso ser contra o golpe, né? Não confiar na Lava Jato, como fizeram inclusive alguns setores da esquerda. Obviamente, não confiar no golpe, não apoiar o golpe, a Lava Jato, e também sem prestar nenhum apoio político ao PT. Bom, o conceito de necropolítica, ele dialoga muito com esses fenômenos e ele reflete não só a existência de zonas alvos da política do Estado, como, né, o estado permanente de vigilância, a vulnerabilidade que setores da população trabalhadora vivem no capitalismo, né? Nos Estados Unidos, por exemplo, depois dos atentados de 2001, a polícia ela sistematizou a abordagem Stop and Frisk, né, que significava abordar, interrogar e prender qualquer pessoa supostamente suspeita, né? Quem seria suspeito? É muito fácil saber, né? Não precisa de muita criatividade para pensar quem poderiam ser suspeitos, né, de terrorismo.
basta ter um turbante, uma pele escura e um sotaque. A legalidade burguesa, ela está sempre ultrapassando aspectos que parece, né, aparentemente estão para fora da legalidade burguesa. Então tem coisas que, sei lá, né, tipo assim, como que se justificam determinadas ações como o jacarezinho, né? A gente está sempre nessa linha tênue, né? A repressão, ela atua numa linha tênue. Essa militarização social, ela também está expressa no que o Mbembe chama de ocupação colonial na modernidade tardia, né? E aqui ele vai falar em diálogo direto com o Fanon, defendendo que as ocupações coloniais, elas têm 3 características fundamentais: a fragmentação territorial, a proibição de acesso a certas zonas e a política de assentamento acompanhado do poder militarizado. Seguindo a leitura do Agamben e de outros teóricos também, o Mbembe, ele percebe que esses fenômenos, eles se apresentam não só nas ocupações formalmente declaradas, né, mas também na política cotidiana para as populações mais pobres. E é aí que a noção de estado de sítio tem um peso forte, porque ela aparentemente explica a utilização desses métodos de exceção para os migrantes, os favelados e etc. Realmente parece que essas pessoas estão vivendo num estado que não tem lei, né? Que o estado pode fazer o que quiser com essas pessoas. A ocupação palestina é um exemplo-chave, né, dessa leitura do Mbembe. Ela expressa processos políticos contemporâneos que têm o objetivo de criar zonas inteiras de segregação aos moldes do que foi o estado de apartheid, né, na África do Sul. Talvez essa seja a discussão mais interessante que está presente na obra do Mbembe. Mas cabe antecipar uma das críticas que a gente tem para colocar, que essa leitura, ela torna permanente estados de exceção e de sítio e dá muito pouco espaço para compreender as lutas em curso e como os oprimidos se posicionam frente a esses mecanismos de dominação do Estado. Então essa leitura do Mbembe, ela está muito relacionada com a teoria do Agamben, né, que também faz parte da tradição Foucaultiana e que, do nosso ponto de vista, estabelece uma noção conspirativa do poder político, que, apesar de crítica, não ajuda a compreender o conteúdo de classes, os sujeitos, os programas por trás dos movimentos do Estado, né? Ou seja, é quase como se a gente tratasse que a rotina do migrante, do negro, do trabalhador, do morador da favela, ela fosse sempre igual, mas o próprio morador da favela, ele sabe identificar quando ele está numa situação de uma guerra declarada entre frações do crime organizado e a polícia, que sabem dizer quando estão frente a essa situação e sabem dizer quando estão frente a uma situação de paz, né? Ou seja, a própria classe, ela consegue entender e reconhecer os momentos em que ela está vivendo frente a essa realidade e o que ela é capaz de fazer frente a cada uma dessas situações, né? Então, saber se a gente está numa situação de estado de sítio ou numa situação de paz é muito fundamental para pensar quais são as formas da luta naquele momento, né? Então, não é um detalhe dizer que é sempre estado de sítio, porque se é sempre estado de sítio, a nossa ação, ela está sempre restringida ao terreno da clandestinidade, da conspiração, né? Então, vou recuperar aqui uma crítica do Oscar Fischer e Halle Zildjian, que eles fazem do Agamben, mas que cabe também para o Mbembe. Eles falam o seguinte: o Estado, na teoria de Agamben, que pode se mover de forma independente para além das condições sociais, não precisa de explicações, nem de bases, nem de classes, nem de setores sociais, burocracias mediadoras ou tendências de bonapartização, como consequência de levar adiante uma política classista. O Estado capitalista, ele adquire formas de acordo com a dinâmica e o ritmo da luta de classes. E aí ele segue. O enfoque do Foucault, que tenta aplainar o poder e nega ao Estado o seu papel especial como aparato de coerção na sociedade, ele segue, né, ele se estende nas ideias do Agamben que não explicam o Estado nas suas condições sociais. Ou seja, o Estado é quase como se ele deixasse de ser um ente social, né, que sofre também as influências das distintas composições sujeitos da sociedade. E o Foucault, o que ele vai fazer? A máxima do Clausewitz é que a guerra é a política por outros meios, ou seja, se a tensão entre as classes, né, que é a política que a gente leva adiante cotidianamente, de lutar pela superação do capitalismo através de derrotar a burguesia enquanto classe, enquanto projeto de classe, né, o projeto de classe dela é o capitalismo, a política, né, da luta de classes, em algum momento ela se transforma em guerra, né, assim como
o antagonismo entre determinadas frações do imperialismo internacional, da burguesia internacional, elas também podem se tornar guerras, né? E o Foucault, ele vai fazer uma inversão, ele vai dizer, não, eu vou inverter a máxima do Clausewitz, não é que a guerra é a política por outros meios, a política é a guerra por outros meios. Qual que é o problema dessa inversão? O problema dessa inversão é que ela trata como permanente a guerra e não a política, né? E a gente sabe quando a gente está em guerra e quando a gente está em paz, gente. A gente sabe disso. E a mesma coisa que eu disse antes, né? Ou seja, saber quando se está em guerra e saber quando se está em uma situação de paz é fundamental para entender quais armas você usa, né? Quais ferramentas você tem à sua disposição e qual o nível de liberdade política também que existe na realidade, né? Então, desse ponto de vista, essa forma de encarar do Mbembe, ela acaba misturando fenômenos militares muito distintos, né? Inclusive pegando situações de guerra, de ocupação territorial como a Palestina e situações de controle de regiões periféricas, de proletariado urbano, né? Como são as favelas, passando a imagem de que não existe um poder militar e econômico concentrado, ou seja, como se não tivessem empreitadas militares, né? Que os grandes estados capitalistas fizessem. E no seu lugar, o que emerge é a imagem de uma ordem internacional dominada por máquinas de guerra com interesses particulares e difusos, né, que não se conectam com interesses de Estado e com interesses políticos, né, como se, em última instância, a guerra e a política estivessem descoladas, onde o objetivo principal é a criação de um mundo de mortes, né, ou seja, onde está o lucro capitalista, onde está a exploração capitalista, onde está a manutenção de uma sociedade de exploração, né? Assim, os grupos paramilitares, as milícias, os exércitos, as empresas privadas de guerra, os mercenários, bases militares, imperialistas, todas elas se tornam fenômenos iguais quando são fenômenos muito diferentes e se tornam fenômenos iguais justamente sob esse conceito máquinas de guerra. Então, nesse sentido, a gente chega aqui para a nossa conclusão, né? O que a gente poderia concluir dessa discussão, portanto? Que o que tem de problemático no conceito da necropolítica é a conceituação, justamente na conceituação do Mbembe, né? Que é a indistinção entre paz e guerra, o que permite, portanto, que ele apresente noções como trabalho da morte, estado de sítio, máquinas de guerra, entre outras, por um lado, sem contradições, dando esse ar conspirativo e também distópico para os meios de dominação. O que é importante a gente dizer aí, né? Por que eu trouxe essa palavra distópica? E aqui a gente vai encerrando. Porque, na verdade, é muito atraente a ideia e as teorias e o conjunto de diálogos que buscam mostrar que a gente está num beco sem saída. E existe um grande investimento também por parte de distintos setores, né, da indústria cultural, né, da política, de atores da política, e também de setores da intelectualidade, né, quando estão conectados com esses interesses, de, na verdade, apresentar uma perspectiva de como se não houvesse nenhuma saída e como se a gente estivesse vivendo uma realidade do fim de toda e qualquer ilusão ou possibilidade de sonho ou possibilidade de transformação. Quando, na verdade, quando a gente tenta encaixar essas teorias na realidade, a gente vê que elas não servem para explicar a realidade, porque a realidade, ela mostra um mundo em convulsão, um mundo onde as massas negras, femininas e proletárias, frente à violência, frente à ameaça à vida, frente à ameaça da precarização, frente à ausência de vacinas ou de direitos, ou de qualquer aspecto que a gente possa falar que está sendo retirado da gente, né, de forma inescrupulosa, em especial desde que se alavanca essa situação de crise econômica internacional, as massas, elas nunca se silenciaram, elas não se silenciam, né? Entre Mbembe e C.L.R. James, né, que é esse trotskista negro, que na década de 30 vai escrever que o único lugar onde os negros não se rebelaram foi no livro dos historiadores capitalistas.
A gente poderia escolher, talvez, entre a distopia e essa leitura da realidade, escolher uma leitura da realidade que sempre vê que em todos os cantos do mundo e em todos os lugares onde houve opressão e exploração, a gente nunca baixou a nossa cabeça. A gente sempre lutou e isso está acontecendo sem parar e cada vez mais. Agora, a questão é que há o que fazer. Há muito o que fazer. Há enormes possibilidades no nosso futuro se a gente encara toda essa situação de miséria, opressão, exploração e violência com a perspectiva de que é possível transformar e de que a qualquer momento novas lutas podem vir e que a gente precisa se preparar para isso. E se preparar para isso não é simplesmente fazer análises que conseguem mostrar que existe uma política de morte. É fazer essas análises, dizer que esse caminho está apontado para o nosso futuro, mas que também está apontado um caminho que não é apenas da desilusão, da morte e da distopia. Está apontado um caminho que a gente constrói através da construção de partidos, através da apropriação das experiências mais profundas de luta da classe trabalhadora, da juventude, das mulheres negras e LGBTs na história, que podem apontar pra gente um outro futuro. Por que distopia? Por que falar distopia? Porque não tá dado que o mundo acabou. A gente pode fazer o que a gente quiser com o nosso futuro. Preciso não apenas analisar a realidade, mas buscar as ferramentas para transformá-la. Bem-vindo ao Falando em Marx, e esse foi o nosso episódio número 1, o que é necropolítica. Obrigada.